Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Nós estamos falando sobre a medicalização dos afetos, um tema muito relevante para a nossa sociedade. Eu peço que vocês convidem as pessoas a assistirem aqui o nosso programa, e vocês sabem que depois ele fica disponível no YouTube, né? Vocês baixam lá e vocês vão poder ver o que é que o Thiago Ravanelli está trazendo aqui para a gente. Ele que é o nosso convidado dessa semana, gente. Ele é psicólogo e pós-doutor em psicologia clínica. Olha só que importante. Thiago, e quando é que a pessoa percebe ou ela não percebe que ela necessita de uma ajuda profissional, de uma ajuda técnica? Porque os amigos, né, a vizinha, a comadre, de uma certa forma tenta ajudar, né? Mas não é aquela ajuda técnica ou profissional ao lado daquele indivíduo. Eu costumo dizer que a melhor medida é o sofrimento. Uhum. Então, no momento em que as relações humanas estão dificultadas, a relação consigo próprio está dificultada, a relação com o trabalho, com a vida de uma maneira geral, coloca em primeiro plano uma medida de sofrimento que não está se tornando sustentável, é necessário falar. É necessário falar. E a fala, quando procura um profissional especializado, encontra uma escuta diferente. Essa escuta diferenciada leva a uma experiência também diferenciada. Uhum. Então, eu aposto muito nos tratamentos que colocam a fala em primeiro plano, porque elas são transformativas. Então, quando o paciente sente que precisa passar por um processo de transformação para que a vida valha a pena, para que a experiência de ser e estar no mundo vale a pena, então esse momento é um momento interessantíssimo para se procurar um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra também, obviamente. Uhum. E é tão importante para a gente, enquanto profissional da área da saúde, que a gente vê, quando a gente começa a perceber o seu paciente, quando ele começa a ter essa transformação, né, nesse sentido, né? De exacerbar aquilo que ele tem de bom, o processo do autoconhecimento é fundamental, né? Sim, eu diria até do enfrentamento dessa distância com o outro. Porque o que esses atendimentos colocam, digamos, em primeiro plano, é que essa escuta que é diferenciada, porque ela não é uma troca comum, ela não coloca ali duas pessoas para conversar sobre os seus problemas. Não é um bate-papo. Não é um bate-papo, mas sim uma escuta metodologicamente orientada. Ela coloca em perspectiva uma espécie de silêncio mais profundo do ser. É uma espécie de mergulho no nosso próprio desamparo. Uhum. E é nesse ponto que a gente consegue abandonar certas amarras, abandonar certas imagens que a gente sustenta ao longo da vida e que vão se tornando torturantes. Uhum. É como se a gente pudesse despir subjetividade para poder construir roupas novas que estejam à altura do nosso desejo, que estejam à altura da nossa vontade, da nossa contribuição para o mundo. E que na realidade estão ao nosso alcance e o paciente não tem condições de observar, né? E é onde entra o profissional que tecnicamente vai poder ajudá-lo, né? Ele poder perceber que está ao seu alcance, sim, né? Tem algo de muito interessante nessas escutas, é que os pacientes, eles costumam girar em torno de repetições, de situações que se repetem em diferentes âmbitos da vida, sem que eles percebam, sem que fique óbvio. Então, às vezes, a escuta, ela leva não a uma direção do que você deve fazer, mas a um encontro trágico consigo mesmo. A encontrar-se ali onde você repete e não sabe que está repetindo. Exato. Então, esse encontro consigo mesmo, ela me permite essa tragicidade da vivência, ela também me permite uma reconstrução. Tiago, e em contrapartida, aquele indivíduo que ele necessita dessa ajuda, né? E pode ser que perceba, pode ser que se esquive, né, em relação à busca profissional. Quem está ao redor e que percebe necessariamente que ele tem, né? É importante que ele busque essa ajuda. Que a pessoa que está ao redor, de que forma que ele pode fazer para poder ajudar esse indivíduo? Eu diria que na contemporaneidade
A maioria das pessoas, elas fazem uma espécie de pressão por normalidade. Então elas vêm para dizer que o amigo, que o vizinho, que o parente não está normal, porque o que eles entendem por normalidade escapa. Então é alguém que está muito angustiado, ou que está muito ansioso, ou que está muito deprimido, ou que não está correspondendo aos modelos comuns da vida. Então isso acaba se tornando também pressão por ser algo que não necessariamente aquele sujeito deveria vir a ser ou gostaria de vir a ser. Então eu sempre faço o convite para que essas pessoas, ao invés de proporem modelos de vida, proporem saídas, proporem normalidades, que escutem, que se sintam mais aptos ou abertos a estender ouvidos, digamos, não tão... Ouvidos mais acolhedores, né, ouvidos Thiago? mais acolhedores, não tão defendidos. E de julgamento, né? Sim, com certeza. Você vê, por exemplo, nos casos de depressão, ao invés de você deveria estar fazendo isso, você deveria aproveitar isso, olha só, a sua vida é boa, você tem isso, aquilo, aquele outro. Quando você tem amigos, parentes, pessoas importantes que chegam e falam assim, olha, eu estou sentindo que tem algo de sofrimento nisso que você está vivendo. Você quer conversar? Estou aqui para você. Muda completamente. Fala, cara. Eu tenho o que a gente chama na psicologia de envergadura afetiva para suportar isso que você tem para me falar. Esse tipo de prática de cuidado, ela é muito mais efetiva, ela é muito mais interessante. Faz toda a diferença do que você chegar e dizer para a pessoa, né? Você tem tudo que qualquer pessoa desejaria ter. Como assim, né? Então muda completamente o sentido mesmo do acolhimento, né? O que você está trazendo para a gente é no sentido do sofrimento também, que é importante que ele precise ser vivenciado. Pense, por exemplo, que hoje em dia a gente acaba medicando mudanças de fase de vida. Por exemplo, a saída da infância, a entrada na adolescência, a saída da adolescência, a entrada na vida adulta, experiências transformativas na entrada no mercado do trabalho, na saída do mercado de trabalho, entrada na terceira idade, que são fases em que a pessoa precisa se desconstruir para se reconstruir. Então, por exemplo, a gente acaba medicando antecipadamente experiências subjetivas da terceira idade. E há nisso o risco de não vivenciarmos necessariamente bem o que é ou o que precisa ser transformado para que a minha vida mude e caiba nos meus projetos, caiba nos meus interesses. Então, necessário, faz-se necessário que a gente possa produzir modelos de vida mais plurais. Porque se a gente considera que uma vida normal é uma vida de um determinado grupo social, de um determinado tempo, numa determinada fase, num determinado momento, a gente cria uma zona de exclusão absurdamente grande. Exatamente. Entende? E aí a medicação acaba se tornando uma tentativa de reinseri-los num modelo de subjetividade restrita. Então, será que a gente não precisa produzir normalidades no plural? Será que a gente não precisa produzir aquilo que o Canguilhem, que é um autor muito interessante, chama de normatividade, ou seja, o poder de produzir minhas próprias normas de vida. O poder de me produzir de maneira diferente, de acordo com os desafios. Terceira idade é um tremendo desafio. Entrada e saída do mercado de trabalho são tremendos desafios. Então, será que eu não vou ter que me produzir diferente para viver essas experiências diferentes? E como produzir diferente para viver essas experiências diferentes? Como fica o sofrimento psíquico nesse mundo que nós vivemos hoje, né? De que tudo é muito rápido, de que tudo é muito acelerado, pressão do dia a dia, o estresse. Como tudo isso nessa movimentação toda, nessa globalização toda, Thiago? Então, uma coisa que um pesquisador com quem eu trabalho bastante, um professor da Universidade de São Paulo, chamado Christian Dunker, ele costuma alertar, é que esse nosso modelo prioritário de vida da contemporaneidade transformou o sofrimento em capital, transformou o sofrimento em experiência capitalizável. Então, o nosso estresse é mercado de trabalho. O nosso sofrimento virou mercado de consumo. Então, a gente está
produzindo, por exemplo, literatura específica para aquele que sofre, produtos específicos esferas, né? Para a ansiedade, produtos específicos para ganhar ânimo aquele que perde, perder ânimo aquele que tem a mais. Então, a maneira pela qual a contemporaneidade tem vivido o sofrimento humano é dizendo tudo isso virou objeto do consumo. Então, está aqui um produto que pode ser consumido facilmente. Isso ao mesmo tempo em que, digamos, cria uma falsa facilidade, ela cria também um amortecimento em relação às nossas experiências mais fundamentais de encontro com o nosso vazio. Que na verdade é exatamente aquilo que acaba sendo, de uma forma ou de outra, a pessoa tenta preencher com aquilo que está ao alcance dele, né? Na questão do consumo, na questão da mídia, na questão da internet, na questão da agilidade de rede social, enfim. É como que, na verdade, ele pudesse suprir, tudo isso pudesse suprir de uma forma mascarada o seu vazio, né? O seu interior, não é? Seria mais ou menos assim também? E a grande pergunta é como é que a gente poderia transformar esses nossos vazios em vazios produtivos. Não produtivo no sentido de produzir novos objetos que seriam consumidos, mas de produzir mais forma de vida. Como que a gente poderia viver as nossas experiências de vazio de uma maneira que seja à altura do nosso desejo, que sejam dignas, que sejam interessantes, que construam laços. E da mesma forma, excelente como você coloca, construam laços, da mesma forma de preencher esse vazio, é o silêncio também, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de ficar sozinha. Às vezes a pessoa tem de estar sozinha em casa, liga a TV, rádio, põe toda aquela movimentação para poder estar tendo barulho, porque não pode se perceber sozinho. E tem isso também, né? O medo de estar sozinho e acaba entrando em relações tóxicas também, não, Tiago? E tem uma contrapartida, ou talvez o outro lado disso, que é a dificuldade de estar efetivamente com o outro. E aí eu coloco um celular entre eu e você. Eu coloco um Instagram entre eu e você, eu coloco uma imagem que não me permite acessar aquilo que você tem para dizer. Isso tem muito a ver, por exemplo, com o momento político que a gente tem vivido no Brasil, no qual eu preciso saber antecipadamente qual é o teu lugar para não poder te escutar, para não saber o que é efetivamente importante para você. E aí eu te coloco numa bolha, eu te coloco noutra bolha e já sei por antecedência como me relacionar. Se você pensa igual, ok, estamos próximos. Se você pensa diferente, eu não tenho como te acessar, eu preciso te rechaçar, eu preciso te ofender, te afastar. Então, em que medida também a gente não tem produzido solidão em escala industrial? A gente tem produzido cada vez mais afastamento e quebra dos laços afetivos. Que talvez o mais básico dele seja o do reconhecimento. Que me fala primeiro o que é importante para você e eu reconheço mesmo que não seja da minha experiência. Esse tem sido o afeto mais difícil de ser vivido na nossa contemporaneidade. E quando você está por trás de um Instagram, de rede social, né, de um celular, você consegue se esquivar de uma forma sem o outro interferir, né? Porque daí, se você quiser, de repente você até bloqueia, né? E você não vai ter esse contato, diferente do que é na vida real, né? O outro pode ter o contato, tem um olhar, enfim, né? E como é que a gente faz para poder fugir dessa questão da medicalização dos afetos? Como é que a gente faz para a gente poder mudar essa questão da medicalização dos afetos, Tiago? A saída mais interessante, na minha opinião, é revalorizar as experiências de palavra. O que eu estou chamando de experiências de palavra? Experiências que efetivamente colocam sujeito no contato com um sujeito. A palavra ela é constituinte, ela é estruturante de relações de reciprocidade. Então, se a gente não quer o silêncio mortífero dessas experiências tão solitárias, a gente precisa voltar a falar com a gente mesmo, a falar com o outro e a nos desnudar em relação a essas posições
antecipadas, violentas, de rechaço do outro, de rechaço de si mesmo. Então, eu sugeriria que, frente ao silenciamento das medicações, a gente tivesse uma aposta na retomada da potência das palavras. Do olhar, do contato, do se fazer presente, né? Do laço social. Dos laços laço sociais, afetivo. que é tão importante. E aí, nessa esfera, Tiago, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, da importância, de fato, que é essa questão de viver a vida, né? Porque o que a gente está falando aqui é realmente de viver de uma forma mais saudável, daquilo que é mais próximo daquilo que é saudável realmente, né? De você estar em contato com o outro, né? Sim, se eu fosse deixar uma mensagem, eu diria algo do tipo, tá na hora da gente começar a plantar reconhecimentos. Plantar reconhecimentos não significa que nós devemos ser iguais aos outros. Significa que a gente tem que suportar aquilo que há de diferente no outro, para que aquilo que há de diferente em nós também possa florescer em alguém. Olha que coisa linda, e é exatamente naquela esfera quando a gente fala do amigo, né? Que o amigo, ele está do teu lado. Um amigo, nos momentos difíceis, várias pessoas se aproximam, inclusive quem não é amigo, tão amigo, né? Mas aquele amigo de verdade é aquele que está do teu lado e torce por ti e aplaude definitivamente com todo o seu coração a tua vitória. Que quer ver a vitória do outro, que quer ver, né, o crescimento do outro. E esse é o verdadeiro amigo, né? Que está lá também para te aplaudir no teu sucesso, né? E a questão é, se a gente está cada vez mais caminhando para esse modelo de sujeito, de subjetividade, colado à ideia de uma empresa, onde todo mundo é uma empresa, o que a gente faz com os nossos fracassos? O que a gente faz com as falências do outro? Porque uma firma, tudo bem, ela abre falência e ela se encerra, mas uma vida não se encerra depois de uma fratura. Então, a gente precisa repensar um modelo de contato com o outro de uma forma muito particular, muito individual, no qual o outro seja reconhecido como tal, como um sujeito. Ele é o Tiago Ravanello, psicólogo, pós-doutor em psicologia clínica, e nós falamos sobre a medicalização dos afetos. Olha que tema importante, né? Eu quero deixar uma lembrança para ti do nosso programa. Tá? E agradecendo mais uma vez a sua presença aqui, o seu sim para a TV Imaculada Conceição, para o Viver com Fé e Saúde, e dizer também que aqui as portas estão abertas realmente para você poder trazer outros temas que são tão importantes também para a nossa sociedade, né? Agradeço muito o convite, estou sempre à disposição. Ai, Deus te abençoe, querido, muito obrigada, viu? Você também. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.